Boa noite. Você está convidado para uma visita à terra do leopardo. Vamos viajar pelo reino de Chumba, a leoa caçadora, conhecer o macaco veludo, ficar de frente com antílopes, búfalos ameaçadores, girafas e o bicho que parece um dinossauro desajeitado. Nossos repórteres vão correr risco. Entrar num rio infestado de bactérias mortais, cruzar com os crocodilos gigantes, navegar entre hipopótamos mal-humorados. Tudo para chegar a Victoria Falls, uma das 7 maravilhas da natureza. Danças tribais zulus, uma praia controlada por leões e a vida familiar dos elefantes. O Globo Repórter Aventura começa hoje pelo sul da África. Estamos em Botsuana, sul da África. Esta terra já foi um imenso campo de caça. Hoje é área protegida. Parque Nacional do Chobe, criado há 30 anos. 10 mil quilômetros quadrados. É um paraíso da vida animal. A manada de zebras foge assustada. Do que elas têm medo? De seus predadores naturais, os leopardos? Isso é pegada de leão. Deve estar bem por perto. Seguimos os rastros pela margem da estrada de terra até onde desaparece nos arbustos. Agora, somos nós que estamos cercados. Milhares de cigarras. Esses insetos têm um canto muito estridente. Os machos fazem barulho para atrair as fêmeas, contraindo uma membrana dentro da barriga. São pequenas cavidades controladas pelos insetos que geram sons graves ou agudos. As cigarras, na maturidade, trocam de pele e se reproduzem. O macho, à esquerda, se aproxima da fêmea para acasalar. É a história de um amor passageiro, pois as cigarras, quando adultas, vivem poucas semanas e morrem antes do inverno chegar. Uma surpresa a cada minuto. Rastejando entre os galhos, de olho nos insetos, surge um iguana. Cara de animal pré-histórico. Parece um dinossauro desajeitado, arrastando uma cauda maior que o corpo. Mas é apenas um réptil inofensivo que vive à beira do rio Chobe. Uma vizinhança pesada. Elefante aqui é rei. Vive até 60 anos. Sempre em grandes bandos e sem limites. Para os animais não existem fronteiras. Esse grupo de elefantes está atravessando o rio Chobe de Botsuana para Namíbia. Passam perto do nosso barco, sempre bem juntos para se protegerem. Só assim não serão levados pela correnteza que é forte no meio do rio. Os mais jovens se apoiam nos outros. Esse é o líder do grupo. Mas o perigo é maior quando eles chegam do outro lado do rio. Os criadores de gado da Namíbia ficam irritados com os elefantes que invadem suas fazendas, destruindo pasto e plantações. Mesmo assim, a população não para de crescer. Hoje, são 80 mil só aqui no parque. No rio Chobe, eles não morrem de sede. Os elefantes são capazes de beber até 300 litros de água por dia. O bebê, cercado de carinho por todos os lados, se irrita. Já nasceu pesando 120 quilos.
vai mamar até 2 anos de idade. E dorme feito criança entre as imensas patas dos adultos, sem medo de ser pisado. No escaldante verão africano, o elefante mais velho acorda. Se ergue lentamente. Sabe lá o que é levantar esse corpo de 7 metros que pesa até 6 toneladas? E aquele galinho incômodo em cima da cabeça? Só mesmo usando a tromba com muita habilidade. Aqui também tem muito búfalo. São milhares. Mas apenas esse aí não parece satisfeito com a nossa presença. Começa a se exibir, quebrando galhos com os chifres, só para mostrar o que acontece se alguém tentar se aproximar mais da manada. Quem vai se arriscar diante desse bicho tão mal-humorado? No oco da árvore, esse filhote de águia espera pela mãe, quietinho, olha meio de lado, mas não põe nem o bico para fora. No topo das árvores, perto dos grandes rios, vive a águia pescadora. E como ela voa bonito! Quem vê assim, pousado no galho de máscara negra e corpo colorido, não imagina que este comedor de insetos é o pássaro nacional de Botsuana. Uma imensa planície. A paisagem do parque é o resultado da ação devastadora de milhares de elefantes. Mas e as aves? Ficam sem ter onde dormir e se amontoam nas poucas árvores que restam. O lugar é de quem chegar primeiro. Não há outra escolha. Foi boa a pescaria para os meninos da Namíbia, que já estão voltando para casa carregados de peixe. Vamos em frente que ainda há muito o que descobrir. Agora, chegamos à praia exclusiva dos leões. Encostamos o barco, mas quem vai descer? Da margem podemos ver 4 leões, uma fêmea e 3 filhotes. E eles parecem bem interessados nas visitas. Sombra, água fresca e caça abundante. É assim a vida dos leões no Parque Nacional do Chobe, em Botsuana. Eles passam o tempo ali, na sombra, só esperando. Aqui é um local de passagem dos animais que vão beber água no rio. Os leões caçam de 2 a 3 vezes por semana. A caça desfila na frente deles. Javalis, macacos, antílopes. Os leões nem se mexem. Os guias garantem que eles só acertam 20% dos ataques. Pura preguiça. Desistem no meio do caminho. Impalas podem se transformar num banquete. Têm carne muito saborosa. As 3 jovens leoas finalmente decidem tentar a sorte. Tática de guerrilha. Elas avançam dissimuladas. Uma delas vai sozinha pelo outro lado. Os impalas tranquilos. E as 3 leoas quase rastejam. Tudo para chegar perto
sem serem notados. É a hora. Uma delas corre antes e estraga tudo. Os impalas dão o alarme. Não foi dessa vez. Elas vão esperar muito até que os antílopes se acalmem. Essa leoa é Shumba, a maior caçadora do parque. Agora, vamos entrar no campo dos leopardos. Eles são os maiores rivais dos leões. Leões e leopardos dividem a mesma área de caça, mas não se cruzam. Até na selva, a rivalidade afasta. Shumba surge bem perto. Ela farejou o almoço dos leopardos. Sem medo, vai ocupando o território inimigo. Senta perto da poça e bebe tranquilamente. Lá de cima, o leopardo observa tudo em segurança. Fica em posição de ataque. O que ele está esperando? Ela invade a moita onde os leopardos deixaram o impala morto. E come tanta carne que passa o dia assim, empanturrada. No fim da tarde, ela finalmente se aproxima. Deita no meio da estrada, na frente do nosso carro. Como passar? É uma leoa muito especial, temida e respeitada. Ela já escapou de tiro dos caçadores. Demonstra não ter medo de nada. O jeito é ligar o motor e sair devagar, em silêncio. Parece querer mostrar que nesse território livre, quem manda é ela, Shumba, a rainha caçadora. Saiu meio desconfiada. No caminho de volta, uma certeza. Ninguém esquece um olhar tão nobre como aquele. Daqui a pouco, cenas de arrepiar. Nossos repórteres entram no rio infestado por bactérias mortais. Navegam entre crocodilos e hipopótamos mal-humorados. E mostram a coragem dos atletas que ousam enfrentar as corredeiras mais perigosas do mundo. No berço da humanidade, as águas dos rios revelam um mundo primitivo, repleto de estranhas formas de vida e predadores implacáveis. Vida que se multiplica em beleza, cores e hábitos selvagens. Mistérios e magia da África. Nossa viagem pelo Zimbábue continua. Estamos nos preparando para descer um dos maiores rios africanos. O rio Zambeze, com 3.500 quilômetros, atravessa o sul da África. É um dos poucos rios do continente onde a água corre o ano inteiro. A montagem do barco não admite erros. Qualquer descuido pode provocar acidentes. Antes da partida, Idog, o novo guia, se apresenta e nos alerta para os problemas que podemos enfrentar. Diz que a água do Zambeze está infestada por bactérias mortais para o homem. Beber dessa água pode ser fatal. Avisa que também existe o risco de malária. Diz ainda que podemos ser atacados por animais perigosos. Vamos navegar entre hipopótamos e crocodilos. O barco fica pronto. Agora é entrar na água e contar com a sorte.
Se a embarcação virar e alguém cair, tem que abandonar a bagagem e nadar até a beira do rio. E Dog protege as mãos para remar com firmeza. Depois de tanta recomendação, o primeiro contato com o rio não é nem um pouco animador. Mas não vamos desistir. Estamos na área do Parque Nacional do Zambeze, onde os animais vivem livres e protegidos pelas leis de preservação. Como essa ave pescadora que nos acompanha. Na margem, árvores imensas que vivem até 3.000 anos. São os baobás. Os nativos usam folhas de baobá como remédio para a mordida de crocodilo. De repente, as cabeças surgem por todo lado. Estamos cercados por um bando de hipopótamos. A força e a coragem do remador são nossa garantia. Os hipopótamos, quando se sentem ameaçados, defendem o território com violência. Para espantar o calor, passam o dia dentro d'água. Esse grupo descansa sobre um banco de areia no meio do rio. Quando dormem em família, parecem até imensas pedras e não gostam de ser acordados. Despertam num tremendo mau humor. Hipopótamo, em grego, quer dizer cavalo da água. São paquidermes, animais de pele dura que chegam a pesar 1,5 toneladas. Vivem até 45 anos. Fora da água, ficam desidratados facilmente. Por isso, já nascem nadando. E têm um excelente fôlego. Passam até 10 minutos submersos sem respirar. Os visitantes são avisados para nunca se aproximarem deles. Quando os hipopótamos mergulham, nunca se sabe quando nem onde eles vão reaparecer. E podem virar o barco. Passamos pelos hipopótamos, mas o perigo também mora ao lado. Imensos crocodilos. Deitados ao sol, não parecem tão rápidos, mas crescem até 5 metros. Quando adultos, podem pesar cerca de 500 quilos. Mas também correm risco de extinção, ameaçados pelos caçadores de peles. Só estão protegidos dentro dos parques nacionais e nas fazendas de criação, em cativeiro. Hora do almoço no rancho de crocodilos, a 3 quilômetros de Vitória Falls. Com um pedaço de carne de elefante, o tratador chama o crocodilo. E temos uma pequena amostra da ferocidade do animal. Alexandre Dube explica que atrai os animais imitando o som que os filhotes fazem para chamar as fêmeas. Com filhotes por perto, elas ficam mais ferozes que os machos. Os crocodilos não têm língua, mas uma membrana que libera ou impede a passagem dos alimentos, como explica este outro tratador. Eles podem engolir pedaços inteiros de comida sem precisar mastigar. Os crocodilos quase não têm olfato, mas ouvem muito bem. A visão noturna é como a dos gatos. No escuro, as pupilas ficam redondas e brilham. Em volta dos olhos, 3 tipos de cílios. Os crocodilos enxergam até debaixo d'água. Por isso, eles são tão temidos. A produtora não resiste e pede para pegar o filhote nas mãos. Com apenas 1 mês de idade, o pequeno réptil se torce todo querendo morder. Os crocodilos criados em grandes tanques se reproduzem com muita rapidez. Cada fêmea pode pôr 90 ovos numa só ninhada. Na vida selvagem, apenas 10% dos bebês crocodilos sobrevivem.
A criação em cativeiro é uma grande fonte de lucro para o Zimbábue. A carne do crocodilo, muito apreciada, é vendida para os restaurantes. E o couro, disputado por países asiáticos. O crocodilo aqui vira bolsa, cintos e sapatos. A criação em cativeiro é uma forma de preservar a espécie. As águas do rio Zambeze se agitam. O barco sacode nas ondas. Estamos chegando nas corredeiras mais rápidas da África. É hora de sair da água. Esse vídeo gravado na região mostra até onde chega a paixão dos amantes dos esportes radicais pelas corredeiras do Zambeze. Eles correm risco de vida para descer de caiaque esse trecho de 22 quilômetros do rio. Um rodeio empolgante numa das corredeiras mais selvagens do mundo. São autênticos malabaristas enfrentando as ondas. Os americanos foram os pioneiros. Desde 1981, essas corredeiras atraem aventureiros de todo o mundo para enfrentar o perigo nessa explosão de espuma. É preciso treinar pesado. O piloto e 7 remadores se distribuem no bordo com o peso do corpo. Sabem que vão cair na água, que podem se machucar, mas gostam de sofrer. Mais tarde, os alunos botam em prática os ensinamentos. Não é coisa para amador. E a seleção natural é no meio das corredeiras. Os reprovados são resgatados no braço. Eles caem entre as pedras e são arrastados pela correnteza. Nesse turbilhão de espumas, a luta do homem com a força incomparável da natureza não deixa dúvidas. É preciso muita sorte, força e coragem para vencer esses obstáculos naturais. Os organizadores garantem que em 13 anos só morreram 3 remadores. Quem fica no barco se segura como pode. Nesse rodeio sobre as águas, poucos são os que ousam levantar o braço na vitória sobre o rio. No próximo bloco, vamos chegar a uma das 7 maravilhas da natureza. A impressionante queda de Victoria Falls. São 7 as maravilhas naturais do mundo. O vulcão Paricutín, no México. A grande barreira de corais da Austrália. A Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. O Grand Canyon, no Arizona. O Monte Everest, no Nepal. As pinturas nas cavernas da França e Espanha. E Victoria Falls, no Zimbábue. Um espetáculo inesquecível. O som das águas caindo é tão forte que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Para os nativos da região, são as águas que rugem. Victoria Falls, as cachoeiras do rio Zambeze. Em tempo de cheia, são 1.700 metros de extensão, com 108 de queda d'água. O rio Zambeze separa 2 países africanos, Zimbábue e, do outro lado, Zâmbia. O primeiro europeu chegou aqui de canoa em 1850. Era o missionário inglês David Livingstone, que ficou encantado com tanta beleza e aproveitou para homenagear a Rainha Vitória da Inglaterra.
O que mais teria fascinado o inglês? A visão maravilhosa das cachoeiras deslizando pelo penhasco? Ou da natureza que cercou tudo com um verde deslumbrante? Difícil responder. Na frente das cachoeiras, onde a água se evapora, surgiu uma floresta tropical úmida, cheia de plantas coloridas. Como essas imensas flores vermelhas, as bolas de fogo típicas da região. Aqui está sempre chovendo. São os respingos da cachoeira. Nem parece que estamos no Zimbábue, que enfrenta grandes períodos de seca. As plantas atraem os animais, como o macaco de veludo, que vive em toda a região sul da África, mas prefere os lugares mais úmidos, às margens dos rios. Se alimenta de cocos, raízes e pequenos insetos, que encontra no solo e no topo das árvores onde dorme. Mas nem todos os animais conseguem se alimentar com tanta facilidade. O antílope procura o que comer. O fantasma da seca passou por aqui. Até mesmo a maravilha da natureza sofre com a estiagem prolongada. O volume d'água que jorra das cachoeiras por minuto é 4 vezes maior que o consumo anual de Joanesburgo, maior cidade da África do Sul. Mesmo assim, diminui a cada ano. Longos trechos completamente secos. Nesse paredão de 108 metros, escorre apenas um fio d'água. Uma visão comparativa mostra como eram as cachoeiras antes da seca. Defender a natureza e conservar os parques nacionais. O Zimbábue é um país jovem que sabe guardar tradições. Símbolo da resistência, fragmentos de uma cultura. Durante 90 anos, a antiga Rodésia do Sul foi dominada pela Inglaterra. Mas hoje, a identidade cultural do povo ainda está presente nas danças tribais. Um toque no instrumento de chifre convoca os jovens da tribo. É uma dança dos guerreiros da tribo Zulu. Os rapazes querem provar que já estão prontos para a luta. Precisam impressionar os mais velhos, mostrando força, coragem e disposição. O menino segue os passos do guerreiro, que exibe seus poderes no centro da aldeia. Agora, se prepara para erguer um pedaço de trilho. Assobiam para chamar a atenção de todos. Parece fácil, mas são 40 quilos de ferro levantados com a boca. O menino ergue 10 quilos, 1/3 do próprio peso do corpo. O adulto acha pouco e com todo esse peso ainda quer dançar. E o menino faz o mesmo. Mascarados pulando em pernas de pau. Na dança do maquixi, eles representam os espíritos dos antepassados, que sempre voltam. Começa o desfile das máscaras. São símbolos tribais, deuses e divindades reproduzidos em barro e fibras. Apenas uma pequena amostra da arte dos 6 principais grupos
que fizeram a riqueza da cultura do Zimbábue. Para esses povos supersticiosos, só os privilegiados participavam da cerimônia do Nial. Eles acreditavam que poderiam ser possuídos pelos espíritos dos animais. Por isso, o avestruz, o elefante e o leão também fazem parte desse ritual. Mistérios da África. Na terra onde a caça acabou, velhos caçadores se tornam protetores da vida selvagem. Veja a seguir a incrível história do homem que ficou rico matando animais e agora comprou o terreno onde foi montado o refúgio do leopardo. Até que ponto a ciência pode ajudar na preservação dos animais da África? É o que vamos descobrir agora nesta área de proteção da fauna. Malalangue, no dialeto Ndebele, é o refúgio onde o leopardo descansa. A estrada leva a uma das grandes reservas particulares de animais do Zimbábue. Iniciativas que estão trazendo de volta a vida selvagem que já esteve tão ameaçada nos países africanos. Uma esperança de salvação. O que está livrando de extinção os animais da África são os parques nacionais e as reservas particulares onde é proibido caçar. O homem está descobrindo aos poucos que o animal vale muito mais enquanto está vivo como atração turística do que morto. Esta é uma reserva particular com 30 quilômetros quadrados e mais de 2.000 animais. O biólogo Richard Peake comprou a área pensando em mudar de vida. Ele foi funcionário dos parques nacionais até a independência do Zimbábue em 1980. Com o fim da colonização, a maioria dos descendentes de ingleses perdeu o emprego. Richard virou caçador, matava e empalhava animais. Ganhou muito dinheiro até perceber que podia fazer o contrário, preservar, e criou a reserva de Malalangue, onde mora. O biólogo também construiu um hotel dentro do parque. Na chegada, somos recebidos por um pequeno habitante do lugar. O camaleão, mesmo assustado com nossa presença, não muda de cor. Fica só revirando os olhos em todas as direções, na tentativa de identificar os estranhos e se adaptar à nova situação. Não parece nada satisfeito, mas logo quer brincar e, na maior intimidade, sobe na lente da câmera. Um animal muito curioso. Richard desenvolve em Malalangue um projeto de pesquisa sobre o maior antílope da África, o eland. Durante o dia, ele e 2 funcionários anotam todos os movimentos dos animais. Que tipo de vegetação comem, durante quanto tempo mantêm essa alimentação e que outro tipo de comportamento eles têm. Já concluiu que os hábitos mudam de acordo com o clima. We've got 60 now, and it looks 60. Yeah. Richard diz que hoje 60 elandes vivem aqui e parece que o lugar já está perto do limite. Ele precisa saber quantos animais a reserva pode suportar. Se houver uma seca, por exemplo, não vai ser possível retirar os elandes e trazê-los de volta depois. Explica que é muito mais difícil criar animais selvagens do que gado. Samba é um dos filhotes nascidos em Malalangue. A etiqueta na orelha diz qual a sua idade e quem são seus pais. Ele ainda não consegue alcançar as árvores mais altas, mas tem a ajuda dos mais velhos. Eles quebram os galhos e deixam as folhas ao alcance dos filhotes. É interessante, diz Richard. Fazendo isso, os elandes não matam as árvores, mas fazem com que elas cresçam mais baixas. E aí, os animais menores vão ter alimento nos anos seguintes.
É mais uma transformação na natureza, esses animais readaptarem o tipo de vegetação para alimentar melhor sua espécie. Nessa pesquisa, Richard acabou descobrindo a importância dos pequenos aliados da preservação, como essas aves de bico vermelho. Os oxpeckers vivem no corpo de girafas, búfalos e antílopes. Se alimentam em Malalangue, como nas outras reservas da África. O estudo do comportamento dos animais contribui para salvar espécies. Essa é mais uma lição que a África nos dá. A grande aventura vai chegando ao fim. Mas quem viaja pelo Zimbábue e por Botsuana vê coisas que não acontecem em nenhum outro lugar do mundo. A seguir você vê as imagens de uma África inesquecível. Caminhos tortuosos, abismos, corredeiras, perigo e beleza. O rio Zambeze dá muitas voltas, criando fronteiras entre os países do sul da África. O leito do rio, em tempo de seca, quase se perde nos labirintos do cânion. Nossa viagem está chegando ao fim, mas as imagens ficam gravadas na lembrança. Oito dias enfrentando desafios em Botsuana e no Zimbábue. Mais de 2.000 quilômetros pelas estradinhas de terra cruzando a savana. Encontros surpreendentes. Girafas curiosas, elefantes, leões. E os macacos andarilhos, famílias inteiras de babuínos. Bichos que brigam enquanto se divertem. A sede dos animais que procuram água em busca da salvação. O desespero das zebras e girafas que não conseguem chegar aos reservatórios de água ocupados pelos elefantes. A tensão que antecede as gravações na área proibida. Invadimos o campo de caça dos leões e a câmera do cinegrafista Eduardo Ricken registrou imagens como esta. Mas os animais... E o jeito despreocupado do hipopótamo vivendo de papo pro ar. A ferocidade dos crocodilos africanos. O carinho da mãe javali. E a solidão da hiena ferida. Cenas impressionantes da seca que castiga e mata os animais do sul da África. E a tempestade de raios anunciando a chuva tão esperada pelos habitantes da savana. A coragem de Richard, nosso guia em Ruang, que anda sozinho na área onde vivem os leões. E a sensação de liberdade no céu da África. Fragmentos de vida nesse continente que pode ser chamado de berço da humanidade, que guarda mistérios e tesouros, mas que também se desvenda num simples olhar. Assim é a África.